A gente começa falando justamente sobre essa situação de frio aqui nos Estados Unidos. Uma situação de muito frio e morte. Já foram confirmadas mais de 63 pessoas que morreram por conta do inverno e dessa tempestade de inverno, a Elliott. Imagens de drones mostram um bairro da cidade de Buffalo, no estado de Nova York, sob a intensa nevasca, considerada a pior dos últimos 45 anos. A cidade já acumula quase 2,5 metros de neve e sofre com cortes de energia que comprometem o aquecimento das casas. Este restaurante congelou em meio às temperaturas que chegaram a ficar abaixo de 11 graus negativos. Carros e ônibus ficaram enterrados sob montanhas de neve e ambulâncias tiveram dificuldade para chegar à região. Até 23 centímetros a mais de neve são esperados para o estado hoje. Autoridades acreditam que mais vítimas sejam descobertas à medida que a neve derreta e as equipes de resgate consigam alcançar as casas mais remotas. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que as temperaturas no centro e leste do país devem voltar aos padrões da estação na próxima semana. Bem complicado, o presidente Joe Biden decretou estado de emergência e aceitou o pedido, de estado de emergência em Nova York. O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para o estado de Nova York após a tempestade de inverno Elliott, que matou pelo menos 63 pessoas em todo o país, ter chegado até o estado. A declaração de emergência autoriza a FEMA a se envolver e a emprestar recursos, bem como fornecer ajuda federal em casos de desastres para os custos de medidas de proteção emergenciais. O governador de New Jersey também, Phil Murphy, está ajudando o estado vizinho. Murphy despachou a Força Tarefa 1 de New Jersey para ajudar, porque é isso que os vizinhos fazem, de acordo com o governador, que publicou uma mensagem no Twitter. Partes do estado estão enterradas em até 4 pés de neve após a tempestade recorde ter atingido o estado com ventos de quase 80 milhas por hora. Centenas de carros estão submersos na neve ao longo das estradas. 3 das mortes confirmadas relacionadas ao clima até agora foram pessoas presas em seus carros. A polícia ainda está fazendo buscas e também recuperação de veículos. O prefeito de Buffalo chamou a tempestade única em uma geração. A certa altura, no final de semana, quase todos os caminhões de bombeiros que ficam em Buffalo ficaram presos em bancos de neve. Na segunda-feira, o condado de Nassau enviou quase 2 dúzias de funcionários a Buffalo com veículos policiais e equipamentos de emergência. As imagens que você vê aí são simplesmente aterrorizantes. É muita neve, você tem noção? E a ajuda das pessoas, principalmente os idosos, que sofrem muito com essa situação. E você vê as imagens aí que são assustadoras de verdade. Além disso, a situação da neve também acabou causando uma situação não tão incomum nesses casos, mas principalmente por se tratar de véspera de Natal, milhares de pessoas tiveram que refazer os planos de viagem por conta da tempestade que cancelou milhares de voos. Os cancelamentos de voos nos Estados Unidos diminuíram no domingo, mas as autoridades federais alertaram que as interrupções podem continuar depois que fortes tempestades de inverno e o frio intenso prejudicaram as viagens aéreas em todo o país antes do Natal. As companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram mais de 12 mil voos de quarta a sábado, o que é cerca de 14% do que estava programado de acordo com o FlightAware. O mau tempo e as consequentes interrupções dos voos prejudicaram as férias de centenas de milhares de pessoas durante o que as companhias aéreas esperaram ser um dos períodos mais movimentados desde antes da pandemia. Além dos atrasos, os clientes reclamaram das redes sociais sobre extravio de bagagens. Eles reclamaram nas redes sociais sobre isso. As companhias aéreas e os viajantes tiveram dificuldade em encontrar voos alternativos antes do feriado porque os aviões estavam lotados e os horários caíram drasticamente durante o fim de semana. A Administração Federal de Aviação disse que os horários atingiram 47.554 voos na quinta-feira, caindo para 30.875 no sábado, os atrasos, e apenas 27.997 no domingo, dia de Natal.
As companhias aéreas são obrigadas a fornecer reembolsos em dinheiro aos viajantes que decidem cancelar as suas viagens completamente se as transportadoras cancelarem seus voos. A FedEx e a UPS alertaram que os pacotes de férias podem chegar com atraso por conta das tempestades. Agora olha só os números. A Southwest Airways foi duramente atingida pelo clima, cancelando cerca de 1/4 de seus voos de quarta a sábado. E cancelou mais voos na véspera de Natal porque as tripulações dos aviões estavam fora de posição para suas atribuições ou devido ao descanso exigido pelo governo federal. A Southwest Airline Pilot Association, o sindicato dos pilotos da companhia aérea, disse que 52% dos pilotos foram redirecionados na quinta-feira. A associação também disse que os gerentes de operações terrestres em Denver declararam uma emergência operacional na quinta-feira e exigiram que a equipe fornecesse atestados médicos para casos de doença. Todas as operações das principais companhias aéreas dos Estados Unidos foram atingidas pela tempestade e pelo mau tempo. Foram mais de 3.400 voos cancelados no sábado, 1.500 cancelados no domingo e mais de 10.000 que foram adiados na véspera e no dia de Natal. A JetBlue Airways ofereceu aos comissários de bordo pagamento triplo para pegar viagens no sábado e a Alaska Airlines, com sede em Seattle, cancelou mais de 500 voos ou 65% do que estava programado na sexta e disse que aviões e rampas de aeroportos estavam cobertos por espessas camadas de gelo, retardando as operações no noroeste do Pacífico. Uma situação bastante complicada que a gente vê justamente porque tudo isso que a gente está vendo era esperado para um dia completamente normal, quando finalmente, depois de 2 anos de pandemia, as pessoas estavam voltando a usar os aeroportos, voltando a fazer as suas viagens, voltando a se encontrar com as outras pessoas, com seus familiares pelo país. Pensa você, nós estamos num país com mais de 50 estados. Muitas vezes as famílias se dividem entre Califórnia e Nova York. E aí fica difícil para quem estava difícil para quem estava na Califórnia seguir para Nova York e quem estava em Nova York decolar sentido a Califórnia. E isso tudo aconteceu em praticamente 3 dias, sexta, sábado e domingo. Tá quase tudo voltando à sua normalidade, mas ainda não voltou. Vamos falar sobre essa... Pode cortar, Tony. Vamos falar então sobre essa situação agora aqui, porque a gente sabe que a temperatura, ela diminui muito, né? E nesse caso, a gente tem uma questão que acontece que os canos acabam estourando. Em Portland, o número é simplesmente gigante. Isso que você está vendo agora aí, é justamente os encanamentos do restaurante Mirizata, no sudoeste de Belmont, em Portland. Eles estouraram devido ao frio na última quinta-feira e na sexta-feira, mas eles não foram a única vítima. O problema, como você vê aí, a água espirrando de torneiras, pias transbordando e correndo para o chão da cozinha, se espalhou em Portland após essa tempestade que Portland também sofreu. A Portland Water Bureau, que é responsável pela questão da água na cidade, respondeu a cerca de 1.000 pedidos de assistência para fazer cortes de água de emergência. Essas ligações vinham de todos os lugares, casas, apartamentos e empresas. Rick Graves, que é o oficial de informação pública do Portland Fire and Rescue, disse que a agência dos bombeiros respondeu a 311 chamadas de emergência de água desde quinta-feira, 174 das quais foram chamadas para resolver o problema de canos de água quebrados e rompidos ou esses aspersores, né? Que tiveram, sabe quando são aqueles furinhos, quando começam a sair muitas águas devido à temperatura congelante. As 137 chamadas também foram problemas de água, de ambientes residenciais sem sistema de segurança instalados. E se essa ruptura na realidade aconteceu com você, provavelmente aconteceu em todos os outros lugares e assim por diante. Olha, tem algumas dicas que você viu aí que ele na realidade acabou divulgando e compartilhando com os proprietários que podem ajudar enquanto esperam pelos socorristas. Inclusive, encontrando o corte principal de água, onde está com um problema dentro de casa, e tendo algumas ferramentas para desligar a água por conta própria. Se você tem um balde para capturar a sua própria água, vários graus e tamanhos de chaves de fechamento, mecanismos e métodos sobre como localizar a caixa de válvulas,
é muito tranquilo, você só precisa descobrir aonde está a sua caixa de válvulas. Um outro truque para evitar que os canos estourem é impedir que eles congelem, deixando a água escorrer, né, mais ou menos assim, um lápis de largura em todas as pias para manter a água fluindo, porque é mais difícil para a água congelar enquanto ela está correndo. Fica a dica então para você que está aí assistindo o jornal e está passando por essa situação lá na costa leste dos Estados Unidos. Aproveita para mandar mensagem para mim, estou esperando a sua participação através das nossas redes sociais aí, ó, através da USBR TV, no YouTube, também no Facebook e no Instagram.